Bem-vindas, mulheres plenas, tudo bem com vocês? Esse é um espaço que vai te ajudar a conquistar a sua independência emocional. Meu nome é Mariane Queiroz, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar sobre um inimigo oculto das nossas vidas. O grande inimigo oculto das nossas vidas é a dificuldade de falar não. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme em falar não. Por mais que ela queira muitas vezes falar não, dentro dela tá gritando, né, o não, mas chega na hora dela se posicionar no vínculo, ela acaba falando sim. E isso gera um aborrecimento muito grande, uma insatisfação interna muito grande, uma dor muito grande às vezes, né, dependendo do que é solicitado dessa pessoa. Quem nunca passou por situações do tipo, me empresta teu carro? Eu não quero emprestar, mas eu vou ter que emprestar. Por que que você tem que emprestar? Me empresta o teu cartão de crédito, né? Depois eu vou pagando para você. Eu não quero emprestar, mas você acaba emprestando mesmo não querendo, né? Quem nunca passou por situações como essa? Então, todo mundo já passou por esse tipo de situação. Isso faz parte da nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: aprender a estabelecer limites nos vínculos que nós temos é essencial para promover saúde mental, tá? E saúde física também. Muitas pessoas acabam adoecendo porque o nível de angústia, de sofrimento que ela tem, os fatores externos são tão grandes que levam ela para um processo de adoecimento. E se essa pessoa tem uma predisposição genética, ela acaba desencadeando uma patologia. Então, esse é um inimigo que muitas vezes nós não percebemos. E o que está por trás dessa situação de você não conseguir falar o não? Deixa eu te contar. Tem 3 situações, né, principais. A primeira é a necessidade de agradar o outro, a necessidade, né, de não ser rejeitado, de não ser mal visto, né, pela sociedade. Você tem que atingir os protocolos, seguir os protocolos sociais. Então, você tem que se enquadrar. Então, por isso, muitas vezes você acaba falando sim, mesmo querendo falar não. E aí, esse medo de ser rejeitado pelo outro, né, de desagradar o outro, leva a pessoa a ter esse comportamento. Uma outra situação são pessoas que são extremamente inseguras, pessoas com baixa autoestima. Ela precisa reforçar essa autoestima de alguma forma, ela precisa se sentir um pouco mais confiante, e aí ela fica em busca dessa constante aceitação do outro, e aí ela acaba falando sim para todo mundo, mesmo querendo falar não. E aí tem uma terceira situação, que é aquela pessoa que tem o que nós chamamos a síndrome da boazinha. Tem até um livro com esse nome. O que é isso? É aquela pessoa que é muito proativa, que faz tudo, o chefe pede para ela ficar até mais tarde e ela fica, não reclama e tá tudo bem, veste a camisa da empresa, fica horas, né, mais tarde, às vezes não recebe nem hora extra, mas tá bem, né? E aí tem até alguns ruídos dentro da empresa, né? Falando, você viu, fulano é puxa-saco, fulano é isso. Mas na verdade, o que está por trás dessa proatividade, né? Dessa bondade toda, na verdade, é uma necessidade da pessoa nutrir o ego de que ela é uma pessoa insubstituível, de que ela é uma pessoa indispensável. Então, para poder nutrir esse ego, ela se submete a várias situações, mesmo que contrarie a sua própria vontade. Agora, deixa eu falar algo para você. Meninas, é o seguinte, o que nós precisamos entender em relação a esse inimigo oculto? Que muitas vezes, quando eu falo sim para o outro, eu estou violando a principal pessoa, porque eu falo não para mim. E nós somos a pessoa mais importante
das nossas vidas. Eu tenho que ser a pessoa mais importante na minha vida. Por que que eu estou fazendo essa inversão de prioridade? Supervalorizando o outro e não me valorizando. Então, quando eu falo sim para todo mundo, mesmo querendo falar não, eu estou me violando como pessoa. E aí eu te pergunto, quanto você está se respeitando? O quanto você está se amando, se valorizando, falando sim para todo mundo? O quanto você está se respeitando, violando a sua essência, violando os seus desejos, os seus valores. Tem pessoa até que negocia valor, que às vezes para ser aceito numa determinada situação, às vezes ela não concorda, né, vai contra o que ela acredita, mas ela se submete simplesmente para ter a aceitação daquele grupo, daquela instituição, enfim. Princípio não negocia, valores não se negociam, tá? Não viola a tua essência. Por que que existe tantas pessoas hoje vivendo de uma forma infeliz, triste, insatisfeita, angustiada, até no processo de adoecimento? Por quê? Porque são pessoas que tendem a violar a sua essência. Toda pessoa que viola a sua essência, ela não vai conseguir ser feliz plenamente. Ela não vai conseguir. Ela pode ter o maior dinheiro do mundo, isso não vai comprar a felicidade dela. Não vai comprar a alegria dela, a satisfação interna, não vai comprar. O que tem de pessoas trabalhando num emprego que não quer, permanecendo num relacionamento que não está bem, né? Permanecendo às vezes, né, em um grupo social, grupo de amigos, mas está insatisfeito, né? Por que que isso acontece? Porque tem essa necessidade de eu precisar ser aceito. Muitas vezes nós abrimos mão de quem nós somos, da nossa essência, para se adequar aos padrões que a sociedade dita, aos protocolos sociais que nós temos que atender. Mas se você fizer isso de forma recorrente, constantemente, tá? A longo prazo você vai adoecer. Porque tristeza profunda, sofrimento, angústia por um longo período, por pessoas que têm já uma predisposição genética, acabam desenvolvendo patologias. Você sabia que hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com mais de 9% da nossa população, né? Isso expressa mais de 16 milhões de brasileiros que têm quadros de ansiedade. Triste estatística, né? E isso antes da pandemia, eu não estou falando nem depois, tá bom? Então nós precisamos cultivar o amor próprio, nós precisamos, né, lutar contra esse inimigo oculto, né? Por que que eu estou me submetendo à vontade do outro? Por que que eu estou falando sim, sendo que eu quero falar não? Por que que eu estou fazendo isso? Tá? Abre mão dessa necessidade de ser aceito pelo outro, de querer agradar todo mundo, de querer fazer tudo para todo mundo. Porque quando você faz isso, você está desagradando você, você está contrariando você, você está negociando os teus valores, os teus princípios e principalmente a tua essência, tá? Não negocia a tua essência, tá? Tem uma conexão com você. Cada situação que aparecer na tua vida, para que você tenha que se posicionar e fazer uma escolha entre o sim e o não, pergunte para a tua essência. Né? Feche os olhos, se conecte com você, né? Tenta identificar o que eu quero fazer nessa situação. Eu quero falar sim, eu quero falar um não nessa situação, eu preciso me posicionar. Porque se você não se posicionar, você está entregando o controle da tua vida para o outro.
Você está tirando o poder que existe em você de tomar decisões e entregando isso ao outro. Então seja autorresponsável. Assuma o controle da tua vida, assuma as rédeas da tua vida, para de entregar para o outro o que é para você fazer. A tua vida é tua, não é do outro. E a vida passa muito rápido, né? Então para de entregar o controle da tua vida na mão do outro. Quantas pessoas às vezes chegam no meu consultório, né, despejam rios de lamentações. Ah, porque eu não aguento mais, porque ele faz isso, ele faz aquilo outro, não sei o que, parará e nananã. A pessoa fala. Aí depois eu só pergunto para ela, mas por que você tem permitido isso? Entenda uma coisa, para que o outro faça algo com você, você tem que permitir, não é verdade? Senão ele não faria. Então, comece a se posicionar de forma assertiva, de forma cordial, de forma respeitosa, mas aprenda a se posicionar e falar não. Não quero, não posso, não vou, não tô afim. Certo, mulheres? Então você não precisa ser dependente emocionalmente do outro. Muitas pessoas são reféns de situações como essas. Por quê? Porque são dependentes emocionalmente. E o que é ser independente emocionalmente? É quando eu não dependo de fator externo para conseguir ser feliz. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu sei quem eu sou, eu conheço a minha identidade, eu conheço a minha essência, eu conheço o meu valor. Não é a palavra do outro que vai dizer quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Eu sei. E eu cultivo esse amor próprio, eu cultivo a minha autoestima, eu me estimo, eu me cuido. Não é o que o outro vai falar que vai determinar quem eu sou, tá? Então as pessoas sofrem de uma forma geral, gente. Às vezes no consultório isso é muito fácil de identificar. Sofrem pelo que o outro fala, né? Porque ela precisa, né, da palavra do outro, da permissão do outro, né? Do conceito do outro, né? Essa necessidade, para com isso. Você não precisa ficar nessa busca constante e incessante da aprovação do outro. Você não precisa, entenda isso. Ai, fulana, minha roupa ficou boa? Não ficou. E daí, você gostou? E tá tudo bem se a outra não gosta. Não tem nada de errado. Nós temos que ter o direito de escolha. Eu posso escolher, eu posso decidir. Tá tudo bem se a pessoa, né? Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a ter afinidade comigo. Ninguém. As pessoas têm que ser livres. Isso é amar as pessoas, é você deixar ela livre para que ela possa decidir. Então, vamos aprender a se posicionar nos nossos vínculos de forma assertiva, saudável. Isso traz uma leveza tão grande e isso traz satisfação interna. Não há nada que pague nesse mundo satisfação interna, alegria, prazer. Sabe, quando você deita a cabeça ali no travesseiro, você fala, puxa, como eu tô feliz, como eu gosto de me relacionar com as pessoas, como eu gosto de fazer o que eu faço. Não existe nada que pague isso. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Eu me amo, eu gosto de mim. Então aprenda a cultivar esse amor próprio. Aprenda a respeitar a sua essência, a se conectar, a ouvir a tua essência. Fecha os olhos, tenta identificar. Se você conseguir se conectar, você vai ter as melhores escolhas da tua vida. Por mais que às vezes você, né, porque a gente tem a nossa essência, né, limpa, bonita, maravilhosa, né, criativa, tantos pensamentos, tantos sonhos, e aí quando a gente se coloca na sociedade, vem os protocolos sociais, né, vem
uma série de condicionamentos sociais que nós aprendemos e a nossa essência vai diminuindo cada vez mais, né? Até a pessoa entrar num processo de sofrimento, de adoecimento, de insatisfação interna, de infelicidade. Por quê? Porque está matando a sua essência. Então pare de falar sim para todo mundo. Quando você fala sim para todo mundo, você está violando você mesma. Então aprenda a se posicionar no vínculo. Sabe? Eu não estou falando de você a partir de hoje falar não para tudo. Gente, não é isso. Pelo amor de Deus, não interprete de forma errada, equivocada, ok? Quando que eu devo falar sim? Eu vou me conectar comigo, eu vou investigar, eu vou analisar a minha essência. Né? O que eu quero falar em relação a essa situação? Aqui cabe um sim. Porque isso, né, não vai violar a minha essência, isso não vai violar os meus valores, não vai violar quem eu sou como pessoa, tá? E eu vou falar assim. Mas situações em que você tem que abrir mão de quem você é, do teu princípio, do teu valor, da tua essência, você precisa se posicionar. Você precisa falar não. Ah, mas se a pessoa rompeu o vínculo comigo, vamos supor que eu tenho uma amiga, né? E eu conto tudo para essa amiga, é minha amiga de infância. Se ela é tua amiga de infância, ela vai entender o teu posicionamento e ela vai te respeitar na sua essência. Todo relacionamento que viola a tua essência, que viola quem você é, não é relacionamento saudável. No relacionamento saudável, eu tenho espaço para colocar a minha individualidade, a minha essência. Se você tá num relacionamento que não é respeitada, tá? Vale a pena repensar essa relação. Eu não estou falando de separação, tá? Eu quero que vocês não me interpretem dessa forma, mas talvez você precisa aprender a se posicionar. Lembra que eu falei? Que muitas vezes o outro faz algo comigo, tá? Porque eu permito. Então, para de permitir. Se você permitia tudo até hoje, dá um basta, chega, né? Vamos até dar um dia para um nome para esse dia de hoje. Dia do chega. Chega. A partir de hoje, tudo que violar minha essência, tudo que violar os meus princípios, tudo que violar os meus valores, tá? Eu vou aprender a me posicionar. E se o outro virar a cara para mim? Problema dele. Não tem problema. Tá? Simples assim. Se essa pessoa que está com você não tem maturidade emocional para respeitar a tua essência, tá? Não é um bom relacionamento para você. Agradeça que ela vai embora da tua vida. Simples assim, tá? Então a pessoa que está com você, ela aceita, ela respeita a tua essência. Ela não viola a tua essência. Tá bom? Então vamos começar a colocar isso em prática. Então apareceu uma situação hoje que eu preciso me posicionar, eu não sei se eu falo sim ou não, eu estou em dúvida, o que eu faço? Né? Se conecte com a tua essência, pergunte para você nessa situação aqui específica, o que eu realmente quero falar? Né? O que eu realmente quero dizer para essa pessoa? Se você identificar que é não, fala não, mas fala sem medo, sem constrangimento, sem sentimento de culpa. Também não adianta você se posicionar e depois sentir culpa, tá? Então fala não de forma assertiva e não se sinta culpado por isso, tá? Então você pode se posicionar sim. As pessoas vão te tratar como você se trata. Isso eu falo constantemente no meu consultório, tá? Então, muitas vezes a forma como o outro está me tratando é porque eu estou me tratando assim. Ah, fulano não me respeita. E você está se respeitando? Porque se você começar a se respeitar, pode ter certeza que o outro vai passar a te respeitar também. Né? Ah, porque o outro não tá nem aí para mim, mas e você? Tá se dando atenção? Você tá cultivando amor próprio? É fácil cobrar do outro que você não faz para você.
mas vamos começar a investir no primeiro vínculo intrapsíquico, que é você com você mesma. Quando você começar a investir no teu relacionamento com você mesma, todos os outros relacionamentos interpessoal, intragrupal, tá? vão ser decorrentes, vão ser correspondentes à forma como você está se tratando. Se você se trata bem, as pessoas vão te tratar bem. Se você se respeitar, as pessoas vão te respeitar. Se você se posicionar, as pessoas vão aprender a respeitar a tua essência. Mas se você não tem esse olhar com carinho para você, minha querida, né? Aí as pessoas tendem a fazer o que elas querem. Então você passa... O que acontece? Você tira o poder que está na tua vida de decisão, de escolha, e você passa isso para o outro. É como se o outro pudesse, através da tua permissão, decidir por você, escolher por você. Então, seja autorresponsável, tá? Não seja dependente emocionalmente das pessoas. Quantas pessoas sofrem, né? Isso no consultório, eu acho que todo psicólogo vê isso, né? Sofre de forma intensa, né? Ah, mas eu tô sofrendo porque as pessoas... Gente, para de buscar a aprovação das pessoas. Chega de buscar a aprovação das pessoas. Você não precisa da aprovação das pessoas, né? Rompe com essa necessidade, sabe? De nutrir, querer nutrir esse sentimento de aceitação, de querer agradar todo mundo. Quando você aceitar você do jeito que você é, com a tua essência, com todas as tuas qualidades, os teus pontos fortes, os teus pontos fracos também. Quando você se aceitar, o outro vai te aceitar também, incondicionalmente. Mas se você não se aceita como você é na tua essência, você vai tender a projetar isso para o outro. Como? Você viu, fulano não gosta de mim? Você viu o jeito que fulano me olhou? Né? E será que você está se aceitando do jeito que você está? Eu vou até dar um exemplo simples. Vou falar em relação a pessoas, às vezes, que não está satisfeita com o corpo, né? Ai, tô me sentindo gorda, tô não sei o que, né? Você viu como fulano me olhou, né? Ai, né? Você viu, fulano acho que tá me achando gorda. Às vezes a pessoa nem falou nada. Interpretação sua. Ai, você viu, fulano me rejeitou. Será que não é você que tá se rejeitando? Será que é você que não está se aceitando? Então, começa a ter um olhar de carinho para você, começa a se amar, começa a se cuidar, se respeitar, se conectar com a sua essência, tá? E aprender a falar não, se posicionar. E como que você pode falar não? Você vai fazer a leitura da situação. Eu vou até dar um exemplo na prática. Vamos imaginar que eu tenho um amigo que é muito trabalhador, está sempre trabalhando, né? E tem filhos, tem família. E aí esse amigo, de repente, numa situação de pandemia, ficou desempregado, né? E às vezes pede dinheiro emprestado. Gente, eu não vou ser desumana em falar não para essa pessoa, tá? Eu vou usar aí a capacidade de empatia. Só que pensa, eu fiz a situação da leitura, eu fiz a leitura da situação, quer dizer, né? É uma pessoa batalhadora, é uma pessoa que sempre trabalhou, né? Que é muito proativa, e nesse contexto específico, algo pontual, a pessoa precisa de uma ajuda, tá? E tá tudo bem, por que não ajudar? Mas agora existem pessoas que têm o hábito, né, de viver, às vezes até pedindo dinheiro para os outros emprestados, tá? E quando eu empresto, eu reforço o comportamento negativo da pessoa e eu atrapalho o crescimento dela. Eu vou impedir, né, que ela não cresça.
porque ela não vai desenvolver autonomia, porque eu estou sempre fazendo por ela. E aí, entendeu? É fazer a leitura da situação, tá? Então, pega uma situação específica, quando chegar uma tomada de decisão para você, e você tem que pensar, escolher, eu falo sim, eu falo não. Pensa, analisa, e aí você vai analisar, né, a tua essência, tá? Isso tá de acordo com meus princípios, com os meus valores, com aquilo que eu acredito. Eu vou falar sim ou eu vou falar não, tá? Simples assim. Ah, mas e se o outro, né, não gostar? Problema dele. Se não conseguir entender e respeitar isso, problema dele, tá? Então, nós precisamos ter maturidade emocional para aprender a se posicionar no vínculo, aprender a falar não, sem medo, sem culpa e sem sofrimento, tá? E a pessoa, se ela gostar de você, ela vai entender isso e ela vai te respeitar. Eu lembro que quando eu fazia terapia, no meu processo de terapia, né, há anos atrás, não lembro nem quantos anos agora, eu lembro que eu, né, solteira ainda, morava com pai, com mãe, e eu tinha uma avó que morava comigo na minha casa. E algo que era muito comum acontecer, essa avó, ela vinha todos os dias, né? Hoje ela falecida, é uma pessoa que eu tenho guardo no meu coração, que foi essencial na minha vida. Mas essa vozinha, toda tarde, ela chegava e ela começava a despejar um monte de problema. E eu, por não entender as coisas, eu absorvia muito e eu sofria muito, né, com as coisas que ela falava. E aí eu nunca esqueço disso, eu estava nesse processo de terapia, no meu processo, e a minha psicóloga começou a me encorajar, né? Você pode se posicionar no vínculo com a tua avó e falar para ela que você não gosta de ouvir essas coisas, porque você sofre com isso, você absorve tudo isso. E aí eu comecei, né? Como que a gente aprende a falar não? No contexto natural de relacionamento. A gente chama isso na TCC, que é a abordagem que eu atendo, de ensaio comportamental. E aí eu faço dessa forma, no contexto natural, é no dia a dia que eu vou começar a experimentar esse novo repertório de comportamento, né? Essa habilidade de falar não, de se posicionar. E aí eu comecei, eu lembro até que eu tava lavando louça e ela veio para falar. Esse foi meu primeiro dia de treino, né? Que eu lembro que eu decidi, foi o meu dia do chega. Eu falei, chega, não vou mais ficar ouvindo isso. Aí ela chegou, ah, minha filha, e começou a contar. Eu falei, vó, eu lembro até hoje, eu virei para ela, falei, vó, o negócio é o seguinte, se a senhora quiser conversar comigo, eu tô aqui para conversar. Mas se a senhora for me contar problema, eu não quero ouvir. Eu lembro que eu falei dessa forma para ela. Ela regalou os olhos para mim, assim, achou estranho, porque eu nunca havia me posicionado daquela forma. E naquele dia eu decidi que eu não queria mais ouvir aquilo. E aí, a partir desse momento, foi algo interessante. Ela entendeu, né? Por mais que eu acredito que no começo isso gerou um certo constrangimento, mas era essencial eu me posicionar, porque era algo que me fazia mal. E aí, no outro dia, né, ela veio assim, mas ela começou a falar de coisas boas, né, conversar normalmente, sem despejar aquele monte de problema em cima de mim. E aí, a partir daí, ela foi entendendo e respeitando. E eu aprendi a falar não. Esse foi meu primeiro dia, meu primeiro ensaio comportamental. Mas é essencial, então a gente precisa aprender a falar não. Não quero, não vou, não gosto, não tô afim, não, hoje eu não tô bem, posso ir até outro dia, mas hoje eu não quero, né? O meu esposo é uma bênção. O meu esposo, ele é assim, quando às vezes eu não tô muito bem fisicamente, dor de cabeça, enfim, às vezes eu tô com mal-estar, e aí a forma dele querer me ajudar, eu entendo isso. Ele tá achando que tá fazendo o melhor por mim e tá tudo certo, né? Ele quer que eu vou caminhar e ele me motiva, né? Não, põe tênis, vamos caminhar, vamos não sei o que. Eu falo, não quero, hoje eu não quero, eu quero ficar quietinha aqui, não tô bem,
né? E ele não, mesmo assim, não, mas você tem que pôr tênis, você tem tudo para ele, acho que aí caminhar, né? Vamos caminhar que você vai ver que você vai melhorar. E aí, mas eu sou bem enfática, não quero, tá? Não quero, não tô bem. O que eu preciso hoje, às vezes, é dormir um pouquinho, é descansar, né? E tá tudo bem, gente, tá tudo bem falar não, tá tudo bem, tá? Você pode falar não. E aí tem algo que eu quero pontuar para você, que é em relação às crenças que nós desenvolvemos desde o decorrer da infância. Uma pessoa que desenvolve uma crença, não consigo falar não, ela reforça isso através da comunicação o tempo todo. Não consigo falar não, não consigo falar não, não consigo falar não. Olha só, qual que é o comando que ela dá para o cérebro dela, de que ela não consegue falar não. E todas as nossas ações, elas são decorrentes do que nós pensamos. Então, a abordagem que eu atendo entende dessa forma. Se eu penso de um determinado jeito, eu vou produzir o estado emocional correspondente a esse pensamento e, consequentemente, uma ação. Então, se eu penso constantemente, eu não consigo falar não, e eu afirmo isso, reafirmo através da minha comunicação, do meu discurso, o tempo todo, de que eu não consigo falar não, não consigo falar não, não consigo falar não, o que eu estou fazendo? Estou dando um comando para o meu cérebro. Eu não consigo falar não. E aí, você acha que eu vou conseguir falar não? Não, não vou conseguir. Por quê? Porque o meu cérebro, ele vai fazer com que o meu corpo execute, tá, o comando que eu dei para ele. Então, para que eu consiga, para que eu aprenda a falar não, eu preciso desconstruir essa crença que eu fui nutrindo ao longo do meu desenvolvimento. E como que eu faço isso? Substituindo um pensamento limitante, né? Na TCC nós chamamos de pensamentos disfuncionais, que é essa crença, eu não consigo falar não. E aí você vai começar a falar para você, a verbalizar e a mentalizar. Eu sou plenamente capaz de falar não. Eu sou plenamente capaz de falar não. Eu consigo falar não. E aí você vai começar, tá, a falar, repetir isso para você. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não. Todas as vezes, tá, que você pensar que você não consegue, você vai começar a contrapor esse pensamento, a substituir por um pensamento mais saudável. E esse pensamento mais saudável, quando você começar a reforçar através da comunicação e através da mentalização, pensar dessa forma, você vai fazendo o que a gente chama de reestruturação cognitiva. E aí você vai reestruturando a sua mente, pensando de forma muito mais saudável, muito mais realizadora. Então, desconstrói essa crença de que você não consegue falar não e para de repetir, de verbalizar isso através da sua comunicação. Comece a falar para você, a reafirmar isso o tempo todo. Isso vai se tornar verdade na sua vida. Só que todo o processo demanda o quê? Longo período e muita repetição. Tudo que nós aprendemos na vida é por repetição. Então, começa a partir de hoje, mulheres, né, a reafirmar para você que você é plenamente capaz de falar não, que você é plenamente capaz de se posicionar no vínculo, que você é plenamente capaz de ser fiel à sua essência. Começa a falar isso para você, tá? Tem algumas mulheres que reafirmam tantas coisas negativas, né? Ah, eu não consigo cuidar de mim. Você está esperando quem cuidar de você? Se nem você quer cuidar de você, quem dirá o outro? Aí, às vezes, está num relacionamento até abusivo e não sabe por quê. Lembra que o primeiro nível de relacionamento, que é o intrapsíquico, é uma determinante para os vínculos posteriores, interpessoal, intergrupal. Então, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis, começa a ter uma relação mais saudável você com você mesmo. Tá? Tem um livro que chama Comunicação Não Violenta.
E às vezes a gente começa a ter essa comunicação não violenta, não só com as pessoas, mas com a gente mesmo. Às vezes a gente se pune, né? Se critica. Às vezes tem pessoas que é muito perfeccionista. Ai, eu sou uma besta, eu sou uma idiota mesmo, né? Por que eu falei isso? Não faça isso com você, tá? Se você começar a se tratar de forma agressiva, você vai atrair relacionamentos que vão te tratar de forma agressiva. Então, tudo começa pelo relacionamento intrapsíquico, tá? E isso vai se estendendo aos demais relacionamentos. Então, esse é o meu recado para você, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comece a praticar hoje, a se impor hoje nos relacionamentos, a se posicionar. Lembra que estabelecer limites é essencial para quem quer ter vida plena, vida saudável. Um beijo para você e até a próxima!